Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Série que a gente trabalhou em setembro, na próxima semana, no próximo final de semana, no próximo domingo, nós vamos ter os primeiros turnos de eleições, né, no nosso país. Primeiro turno, né, não os primeiros turnos, mas o primeiro turno de eleições no nosso país. E eu gostaria aqui de convidar você a um exercício de imaginação nesse momento. Imagine se no futuro agora, as horas das eleições passaram, ninguém mais vota, as urnas elas estão fechadas, elas estão nas mãos do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, onde esses votos, então, vão ser contabilizados, ok? Toda a mídia está voltada para esse momento. E, de repente, é anunciado, é comunicado quem governará o Brasil pelos próximos 4 anos. E, para sua alegria, venceu o candidato que você votou. Está imaginando aí? Estou te dando um tempinho para você imaginar, ok? A minha pergunta para você é: qual sentimento tomará o seu coração e a sua mente nesse momento? Ao longo dessa série, nós fomos bem específicos, procuramos ser bem claros quanto às posturas que nós devemos adotar como cidadãos do reino de Deus, não apenas como cidadãos brasileiros, mas como brasileiros que vivem a realidade de que o reino de Deus está em nós, dentro desse contexto das eleições da nossa nação. Nós tentamos mostrar que nós devemos analisar as propostas partidárias, que nós devemos analisar os perfis de liderança sob as lentes do nosso supremo líder, que é Jesus. Tentamos mostrar que nós devemos olhar para o bem comum e não apenas para os nossos interesses individuais na hora que nós formos definir o nosso voto. Ao longo de toda a série também, nós procuramos pontuar que a alegria da nação está mais atrelada ao florescimento dos justos do que a quem vai governar a nação. Essas foram ênfases que a gente veio trazendo durante toda essa série. Nós trabalhamos essas questões, mas eu quero repetir a pergunta introdutória. Qual sentimento tomará conta do seu coração, da sua mente, caso o seu candidato seja eleito para governar a nação? Eu quero fazer a colocação aqui, trazer uma colocação aqui feita por um dos meus mentores, o pastor Ricardo Barbosa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. E ele diz assim: surpreende-me o grande número de pessoas que demonstram confiar à proposta política ou ideológica a redenção da sociedade. Estas pessoas demonstram maior capacidade e interesse de argumentar e defender tais propostas do que o Evangelho. Todo esse momento que a gente tem vivido, de fato tem revelado essa verdade que o pastor Ricardo Barbosa aponta aí. Essa verdade que muitas pessoas demonstram confiar à proposta política ou ideológica a redenção da sociedade. Então eu queria considerar com você: será que ao celebrarmos a vitória do nosso candidato, nós estaremos, na verdade, celebrando a confiança na redenção da nossa sociedade através da política e das suas ideologias propostas? Será que bem lá no fundo do nosso coração não está escondido essa expectativa de que, seja lá quem for o candidato que você vai votar, ele vai ser a solução? Nós queremos finalizar essa nossa série olhando para a história de forma maior.
Nós cantamos isso aqui em várias canções hoje. Acho que em todas as canções nós cantamos isso. Há um reino. Há um reino que está estabelecido. O reino de Deus. E esse é a realidade. Esse reino é a realidade. Por mais que as pessoas duvidem disso, Jesus Cristo firmou o reino de Deus. E ele está em contínuo desenvolvimento. Até que chegue aquele grande dia em que ele vai encher toda a terra, todo o universo, trazendo a manifestação plena de uma nova realidade. Veja, aqueles que são seus discípulos, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é uma palavra de Jesus para todo mundo. Isso é uma palavra de Jesus para aqueles que são seguidores de Jesus, para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que estão aprendendo a viver a sua vida com Jesus e em Jesus. Eu quero convidar você para a gente abrir a nossa Bíblia, ou ligar a nossa Bíblia, no livro do profeta Daniel. Essa série acabou sendo uma série quase que dos profetas, né? Eu notei isso depois. Mas no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, para vermos o porquê a nossa esperança de redenção não deve estar na política, mas na justiça desse reino. Mas antes da gente observar isso no texto, vamos entender o contexto do que esse texto nos apresenta. E aí nós vamos olhar para as implicações dele no nosso momento de vida. Daniel foi um dos exilados, que eu falei lá na semana passada, que foram tirados de Jerusalém e levados para Babilônia. Ele fez parte da primeira leva, porque ele era um universitário em Israel, em Jerusalém. E ele foi levado, então, para poder fazer um curso universitário na faculdade da Babilônia. Era interesse do rei da Babilônia que os jovens mais sábios de cada povo que ele conquistava, que passassem por uma espécie de lavagem cerebral e eles então usassem os seus recursos, a sua intelectualidade em favor do império da Babilônia. E Daniel foi levado com alguns amigos dele para lá. Ele faz essa faculdade da Babilônia. O curso que ele faz é um curso de mago, ok? Esse era o curso, não é? Eles tinham que ser magos, ok? Então o Daniel, ele tinha que aprender todas as artes da magia e de todas aquelas coisas que eram ensinadas na faculdade da Babilônia. E a maneira dele demonstrar que ele não ia se deixar contaminar por nada disso foi que ele fez um voto com 3 outros dos seus amigos para não comerem das finas iguarias do rei, ok? Eles iam comer só legumes. A ideia de Daniel com isso era mostrar que assim como eles decidiam o que entraria no corpo físico deles, eles também que decidiriam o que entraria na mente deles. Esse é o recado que ele está dando para o rei da Babilônia, ok? E o Daniel e os seus amigos, eles se formam, ok? E o texto bíblico nos diz que eles são os primeiros da turma. Daniel é o primeiro da turma, seguido pelos seus 3 amigos. E Daniel, além de uma sabedoria muito grande, ele havia recebido de Deus uma capacidade, um dom de interpretar sonhos, ok? Então ele era um profeta. E aí, Nabucodonosor, no capítulo 2, ele tem um sonho. Ele tem um sonho que o aterroriza muito. E ele quer a interpretação desse sonho. Ele chama todos os seus magos, os seus sábios, ok? Para interpretar o sonho. E aí os sábios dizem para ele: ok, rei, conte-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. Mas o rei Nabucodonosor diz: vocês estão querendo me enganar. Se eu contar o sonho, vocês vão dar uma interpretação aí só para me satisfazer, porque eu disse que se não interpretarem, vocês vão morrer. Então, para provar que vocês realmente são capazes de interpretar o meu sonho da maneira correta, vocês têm que me dizer o que eu sonhei. Me digam o que eu sonhei e interpretem o sonho. E aí eles ficaram desesperados. E o rei disse: eu gastei dinheiro com vocês à toa, né? Dei bolsa para fazer faculdade à toa. Então agora vai morrer todo mundo.
E aí sobrou para o Daniel também, só que o Daniel não estava lá. E quando o Daniel ficou sabendo o que ia acontecer, ele disse para o oficial, para o general lá da Babilônia, olha, diga para o rei me dar um tempo que eu vou resolver o enigma, eu vou resolver isso. E aí ele chamou os seus amigos, pediu para eles orarem, e Daniel, para Deus dar a ele a revelação do que tinha acontecido, os seus amigos oraram, Daniel orou, e ele dormiu à noite, e Deus deu a Daniel um sonho que fez com que a interpretação, o que Nabucodonosor havia sonhado fosse conhecido por ele, e a interpretação viesse também. Então no dia seguinte ele chega ao rei, e ele diz para o rei, ó rei, eu sirvo o Deus dos céus, aquele que conhece todas as coisas. Na verdade, o que o Senhor pediu para nós, homens, fazermos é impossível, mas nada é impossível para Deus. Então ele me deu a revelação, ele me informou qual é o seu sonho, e ele me deu a revelação do sonho. E aí então ele vai contar para Nabucodonosor qual o sonho que ele teve, qual a revelação que Deus tinha em relação àquele sonho, o que aquele sonho significava, ok? E é isso então que está no capítulo 2. E aí eu quero usar essa interpretação de Daniel do sonho para que a gente possa pensar em algumas implicações relacionadas a essa realidade do porquê que a gente não deve depositar a nossa esperança de redenção na política, a nossa esperança de redenção precisa estar depositada na justiça do reino de Deus, ok? E eu quero começar tratando de algumas implicações, ok? Relacionadas à política humana, que nós encontramos nesse texto. Esse texto de Daniel, ele nos fornece mais especificamente 3 considerações bem objetivas sobre a questão de não colocarmos a nossa esperança de redenção na política. A primeira consideração é essa aí, é que todo governo é sempre temporário. Todo governo é sempre temporário. Não importa se ele é eleito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 hora, ele vai passar. 1 hora ele vai acabar. Daniel começa dizendo ao rei Nabucodonosor o seguinte: tu olhaste o rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e a sua aparência era terrível. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Então ele começou contando para Nabucodonosor o que é que ele viu no sonho. Aí uma pedra cortada de uma montanha, aquela pedra vem rolando, faz com que a estátua vire pó, e aquela pedra cresce e se torna uma montanha do tamanho do mundo. Nos versos 32 e 33, nós temos a descrição da estátua. O texto diz assim: a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de pedra, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram de parte de barro e em parte de ferro e em parte de barro. O que essa estátua representa no sonho, de acordo com a interpretação de Daniel? A estátua representa poderes políticos. A estátua representa reinos. Reinos políticos que são temporais e que são substituíveis, um após o outro. Veja como ele interpreta isso para o rei Nabucodonosor. Ele diz assim: tu, ó rei, és reis de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro da estátua, de acordo com a interpretação de Daniel, era o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eu quero chamar a sua atenção para o fato: o rei Nabucodonosor era um déspota. O rei Nabucodonosor estava levando o império da Babilônia a destruir nações e a conquistar nações. E Daniel diz que ele só está na posição que ele está porque Deus o colocou ali. Deus o colocou lá. Isso é intrigante. E talvez a gente diga assim, não, mas como assim? Como Deus, sendo um Deus bom, coloca um homem tão mau no poder? A questão é que Deus está lidando com a história maior, Ele não está lidando com a nossa história restrita. A questão é que Deus precisa corrigir, nesse período da história, Jerusalém, Israel, que estava se desviando dos projetos dele para que o Messias pudesse entrar na história. Então ele usa, sim, situações, muitas e muitas vezes opressoras, muitas e muitas vezes ruins, dentro do nosso cenário histórico.
para fazer com que o processo dele, da história maior, do evangelho, do reino, se concretize. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Ele diz aqui, o texto é o rei dos reis, ele é um rei poderoso. Só que o texto continua dizendo assim: depois de ti, depois de ti, surgirá um outro reino, inferior ao teu. Veja, então, por mais poderoso que Nabucodonosor fosse, o sonho dele estava mostrando para ele que ele não iria ter um domínio eterno. Todo domínio político é passageiro, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja o que for, vai passar, não vai permanecer. E aí vem um outro governo, diz Daniel, que é inferior ao governo da Babilônia. Mas esse governo, ele também não permanece para sempre, porque o texto diz: em seguida surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para essa realidade de que nenhum desses reinos permanecem, nenhum desses governos permanecem. Por mais brilhante, por maior que seja, por mais forte que aparente ser, eles caem. Porque todo reino político passa, todo governo humano passa, nenhum governo humano é permanente. A segunda implicação que eu quero destacar aqui para a gente é que todo governo lida com divisões de interesses. Por que a gente não deve depositar a nossa esperança de redenção num governo humano, num partido político, num candidato, seja ele quem for? Porque todo governo humano lida com divisões de interesse. No versículo 41, o texto diz assim: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Todo governo, para ter um pouco da força do ferro, vai precisar do barro, ok? Vai estar misturado. Ao contrário, todo governo de barro, para ter um pouco de força, vai precisar do ferro, ok? Vai estar misturado. Eu quero trazer aqui essa perspectiva, essa implicação das alianças que todo governo precisa estabelecer. Dentro de um sistema democrático que nós vivemos, não há como nenhum governo, seja ele quem for, mesmo que seja da extrema direita, mesmo que seja da extrema esquerda, governar sem ter que fazer alianças. Não tem como, não é do nosso sistema. Todo sistema político, humano, vai ter divisões de interesses. Haverão pessoas interessadas, e pessoas que só vão se envolver, só vão se doar, só vão se dedicar, se os interesses deles forem supridos. Veja, nós não podemos ser, meus queridos e queridas, inocentes, a ponto de achar que seja lá quem for o nosso candidato, ele vai ser um candidato que vai conseguir governar o nosso país sem se comprometer com nada. Não é a nossa história, não é a história humana. Não é que não é a história de Jesus, do Brasil, não é a história humana. Jesus diz isso, Jesus mostra isso. Até Roma, com todo o poder dela na época de Jesus, governava com alianças com Israel. Eles conquistaram Israel, só que o rei Herodes estava lá, reinando. Ok? Havia interesses políticos. Os fariseus, eles não se davam com os herodianos, mas quando Jesus se torna uma ameaça, a primeira coisa que eles fazem é tentar criar um conchavo entre herodianos e fariseus. O partido dos fariseus, extrema direita, e o partido herodiano, extrema esquerda. Eles tentam se envolverem, se macumunarem, para que eles possam matar Jesus. Então todo governo humano é marcado por divisões de interesses.
Talvez alguns mais, outros menos, mas em todos eles existe isso. Uma terceira implicação que eu quero destacar aqui é que todo governo carece de alianças escusas para perpetuar o poder. Uma coisa é você ter essas questões relacionadas a divisões de interesses, ok? Haver esse jogo de interesses. Outra coisa é como você constrói isso. E o texto de Daniel mostra para a gente que todo governo carece de alianças escusas para perpetuar o poder. Veja o que ele diz nos versos 42 e 43, ainda sobre o ferro e o barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mais atual impossível, né? A única diferença aqui é que naquela época eles faziam alianças políticas com casamentos. Não é? Os reis davam suas filhas em casamento para um outro rei, e assim eles firmavam as alianças políticas deles em cima de casamentos. Hoje isso não é feito assim, com casamento de membros, né, da família. Nós temos um outro tipo de casamento, não é? Que são casamentos dessas alianças escusas. É interessante a gente ver essas épocas de política, como um contrapõe o outro, como um ataca o outro, mas aí você faz uma pesquisazinha na internet de vídeos de antes da política e você vai ver esses mesmos caras se abraçando, esses mesmos caras comendo junto, esses mesmos caras celebrando. São arqui-inimigos uns dos outros, até que seja definido quem vai ficar com o poder, para que os outros possam então ver como é que a gente se adequa, para que a gente possa levar a nossa parte nesse poder. Veja, o que eu quero que a gente entenda é que Jesus diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. O que eu quero que a gente entenda é que a gente não pode ter uma mentalidade inocente, de dizer assim, não, esse partido, esse candidato, aquele partido, aquele candidato, eles são completamente honestos. Ok? Eles não são. Eles não são. Ok? Mesmo que você seja muito simpático a uma linha partidária, mesmo que você seja muito simpático a um determinado candidato, você tem todo o direito de fazer isso. Eu não estou dizendo para você não fazer. O que eu estou dizendo para você é que não seja inocente, porque você vai se frustrar. Ok? Você vai se frustrar. Não é assim. Essa não é a realidade do nosso mundo. Esse é o fato. Então, nós precisamos sim, somos cidadãos e precisamos exercer a nossa cidadania, então nós precisamos sim ter uma opção, ter uma escolha, votar. Esse negócio, nós mostramos isso na semana passada, esse negócio de dizer, não, eu sou apartidário, né, semana retrasada, eu sou apartidário, eu não faço parte. Isso daí é se posicionar também, por um lado, porque é nossa responsabilidade sim, ok? Votar. Mas, o que eu estou tentando mostrar para a gente, é que a expectativa do nosso coração não deve ser depositar em X, Y ou Z, a esperança da nossa redenção. Não vem da política. Pelo menos por essas três implicações. E aí eu quero trazer para a gente algumas considerações que o texto nos apresenta sobre o reino de Deus e a sua justiça. Porque dentro do sonho do rei Nabucodonosor, nós temos também apontamentos acerca do porquê devemos depositar a nossa esperança de redenção na justiça do reino. Não apenas do porquê nós não devemos depositar a nossa esperança de redenção na política, mas também o porquê que nós devemos depositar a nossa esperança de redenção na justiça do reino. Primeiramente, porque é uma justiça proveniente de um governo que é estabelecido por Deus.
Veja, Daniel no capítulo 2, verso 44, interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele diz: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Não é estabelecido por Jerusalém, não é estabelecido por Israel, não é estabelecido pelos judeus, não é estabelecido por cristãos, não é estabelecido por uma religião, não é estabelecido por um poder político. O reino de Deus, a justiça de Deus, a justiça do reino é estabelecida pelo próprio Deus. O reino é dele. O governo de Deus é teocrático. Não é socialista, não é comunista, não é democrático, não é imperialista, é teocrático. Ele governa a história. Ele é poderoso o suficiente para usar qualquer um desses segmentos que eu mencionei aqui, para fazer com que a história se mova na direção que ele determinou que a história deva se mover. Então, nesse ponto, toda a questão aqui é como nós interpretamos a história. Então eu queria fazer algumas perguntas para você pensar. O que está acontecendo para você é fruto de mero acaso? Quando você olha a história, não só o momento histórico do Brasil, mas o momento do mundo. O que você vê acontecendo, você acha que é fruto do mero acaso? O que você vê nos noticiários é toda a realidade concernente à vida? Você acredita que há mais acontecendo do que a maioria das pessoas são capazes de perceber? Você entende que existe um poder que sustenta o universo e que move toda a história em uma direção específica? Essas são perguntas que, dependendo as respostas que você der a elas, vai determinar para você como é que você entende a realidade do governo de Deus. Daniel nos diz aqui nesse texto que esse reino é um reino que permanece, ele é inabalável. Uma segunda implicação é essa: é uma justiça proveniente de um governo que é absolutamente poderoso. Esse reino não apenas a justiça desse reino não apenas é estabelecida por Deus, como ele é também um governo que é absolutamente poderoso. Olha o verso 44, diz assim: um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. É o contraste do que ele apresenta com relação à estátua. Enquanto cada um daqueles reinos, eles vão passando e outro reino vem e domina, ele diz: o reino de Deus, a justiça do reino que é estabelecida por Deus, é uma justiça que é permanente, ela não passa. Nenhum outro povo do mundo vai poder dominar essa realidade. Nenhum. No sonho do rei Nabucodonosor, esse reino se estabelece de um modo poderoso e sobrenatural. Veja, no verso 34, Daniel diz assim: enquanto estavas observando a estátua, uma pedra soltou-se, e o detalhe importante do texto aqui é essa expressão: sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Uma pedra se soltou da montanha, sem ajuda de mão. Sabe o que isso significa? Significa que a justiça do reino não é estabelecida por nenhum candidato político e por nenhuma proposta política partidária. A justiça do reino não tem uma mão humana que a conduz. A mão que a conduz é a mão de Jesus. É a mão divina de Deus. A justiça do reino é estabelecida pelo poder de Deus. E aí eu pergunto para você: que poder é esse? Qual é o poder de Deus que estabelece essa justiça? Porque na nossa mente, quando nós falamos a respeito disso, a nossa tendência é querer inclinar essa ação de Deus
para uma direção, seja da direita, seja da esquerda, seja ela qual for, dizendo, não, se você é um cristão, onde já se viu você votar na direita, ou não, se você é um cristão, onde já se viu você concordar com a esquerda, não, se você, meu querido, o poder de Deus, a justiça de Deus, estabelecida pelo poder de Deus, é o Evangelho. Veja, Deus revelou isso para nós através do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 1, verso 16, nós lemos Paulo dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Sabe qual é o nosso problema com esse texto? O problema com esse texto da igreja é que nós espiritualizamos o texto. O problema desse texto na igreja é que nós transformamos a dimensão da salvação apenas numa questão transcendental, espiritual, para a vida do céu. A gente lê salvação pensando apenas assim, se você morrer, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas salvação na Bíblia, no Antigo Testamento, é shalom, ou a perspectiva da justiça, que agora fugiu a palavra no hebraico aqui na minha mente, ok? Mas talvez ela venha. E no grego é dikaiosine, é justiça. Soter, salvação, na língua grega tem a ver com cura física, tem a ver com libertação da escravidão, tem a ver com cura emocional, tem a ver com liberdade da opressão maligna, tem a ver com suprir as pessoas nas suas necessidades materiais, tem a ver com reconciliar os relacionamentos uns com os outros, e tem a ver com reconciliar o nosso relacionamento com Deus. É integral. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele não está pensando apenas na dimensão espiritual, ele está pensando na dimensão física também, ele está pensando na dimensão relacional também, porque o reino de Deus abrange todas essas realidades, abrange todas essas coisas, e ele diz para a gente que o Evangelho é esse poder. O apóstolo Paulo não se envergonha do Evangelho. Mas eu quero dizer para você, que eu conheço muitos cristãos contemporâneos no Ocidente que se envergonham do Evangelho. Ao invés de confiar no poder do Evangelho, muitos cristãos contemporâneos no Ocidente querem inventar um outro Evangelho, querem inventar um Evangelho social, querem inventar um evangelho moral, querem inventar um evangelho político, querem inventar um evangelho de castas. O nosso problema está no fato de que aqueles que afirmam que acreditam em Jesus Cristo, não acreditam que o evangelho do reino tem e é a resposta para toda e qualquer demanda da nossa sociedade. Esse é o nosso problema. O problema é que cristãos estão enchendo os prédios de igrejas para cantar, celebrar, ler a Bíblia, orar, mas na hora do viver a vida diária, eles dizem assim, não, mas tem que ser a proposta política tal, não, mas tem que ser a proposta política qual, não, tem que ser a sociologia, a psicologia, a antropologia. Eu quero dizer para você, com toda a convicção, com toda a autoridade que Deus coloca no meu coração, que não é assim. O Evangelho do Reino é a resposta de Deus para o mundo. O Evangelho do Reino é a resposta para as nossas famílias, para os nossos casamentos, é a resposta para a crise de saúde do nosso país, é a resposta para a crise de educação do nosso país, é o Evangelho do Reino. Eu ouço pessoas dizendo assim, a igreja é alienada, porque quando você fala sobre essa questão de igreja, você só fala do Evangelho, você só fala sobre a Bíblia, você só fala sobre ler Bíblia, você só fala sobre orar, você só fala sobre a questão do poder de Deus. Pois eu quero dizer para você que não é isso que gera alienação, ok? Se cada um de nós que estamos aqui dentro estivesse naquela rua ali, estivesse indo para hospitais, estivesse indo para dentro das escolas, levando o amor de Deus, levando a misericórdia de Deus, levando a compaixão de Deus, levando o poder de cura de Deus, o nosso país estava mudado. O nosso país estava diferente.
Nós ficamos dentro das nossas casas, nós ficamos como cristãos acreditando nas mesmas coisas que um mundo cegado pelo poder do diabo está acreditando. Quando nós experimentamos a realidade do poder do Evangelho na nossa vida. Eu experimentei isso, você não experimentou? Eu experimentei. Eu não posso acreditar que a solução para o meu país, para a nossa nação, está num partido político, num candidato político. Eles têm o seu papel e eles têm o seu lugar, mas a esperança de redenção está no Evangelho de Jesus Cristo. É nele que está. Sabe, eu gostaria muito de poder afirmar isso, que nós cristãos contemporâneos do Ocidente gastamos muito do nosso tempo lendo a Bíblia. Eu acho que é justamente o contrário. Se a gente gastasse muito do nosso tempo lendo a Bíblia, nós estaríamos agindo de uma maneira diferente daquela que a gente age aí fora. Porque nós estaríamos cheios da mente de Jesus. Nós estaríamos cheios dos sentimentos de Jesus. Nós estaríamos cheios do coração de Jesus. Nós teríamos menos opulência. Nós gastaríamos menos dinheiro conosco mesmo. Nós socorreríamos mais os pobres. Nós pararíamos de ficar fazendo almoço e jantar para nós mesmos e iríamos fazer para aqueles que estão morando na rua. Mas não é isso que nós fazemos. E sabe por que não é isso que nós fazemos? É porque nós lemos muito pouco a Bíblia. É porque nós oramos muito pouco. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. E sabe o que nós fazemos? Nós procuramos lugares onde isso que eu estou dizendo para você não seja dito para você. Nós queremos igrejas onde a fala seja confortável. Onde eu não me sinta desafiado a ser a resposta de Deus. Aonde a gente possa continuar debaixo da ilusão. É por causa desse tipo de igreja que Karl Marx, no passado, olhou para a igreja e disse assim: a religião é o ópio do povo. E era mesmo. Era mesmo. Porque as pessoas só estavam interessadas, os cristãos só estavam interessados neles mesmos, só estavam interessados nas suas próprias festas, nos seus próprios banquetes, nos seus próprios interesses. Mas Daniel diz para a gente que esse reino é inabalável. Ele é inabalável porque o poder do Evangelho está em ação. Uma última implicação aqui é que essa justiça do reino é uma justiça que é fruto de um governo que não passará. Verso 44 diz assim: destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse reino durará para sempre. Meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que aquilo que Deus está fazendo na história incluirá uma realidade que será eternamente permanente. Eu li o livro e eu acredito nele. Eu acredito naquilo que Deus revelou nesse livro aqui. Eu sei o fim da história. O poder do reino de Deus, de acordo com a visão que Nabucodonosor tem nesse sonho, irá destruir tudo o que for oposto à justiça do reino. Tudo. Nós vivemos em uma sociedade que se perdeu em sua liberdade. As pessoas acham que podem fazer o que bem entender, sem terem que lidar com as consequências disso. Mas eu quero dizer para você que o Deus que em Jesus Cristo nos oferece redenção e perdão, esse Deus cheio de amor e de bondade, tem um dia estabelecido para colocar fim
a tudo o que se opõe ao seu amor gracioso. E esse dia será levado a cabo pelo mesmo Jesus que é Salvador hoje, mas que então se apresentará como um reto juiz e um poderoso guerreiro. Eu quero ler uma parte disso para você que está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 16 diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, a justiça do reino. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que morreu numa cruz e ressuscitou. Agora, Ele se manifesta através das nossas vidas com a graça e a compaixão de Deus. Mas virá um dia em que Ele vai se revelar pessoalmente novamente. Em físico, em carne. E quando esse dia acontecer, Ele não virá portando nas suas mãos a graça e a misericórdia de Deus. Ele virá portando o juízo do Deus Todo-Poderoso. Qual a implicação final disso para a gente? Se nós entendemos que a nossa esperança de redenção não deve estar na política, mas deve estar na justiça do reino, então a implicação final disso para nós é que nós precisamos viver essa justiça do reino. Talvez você diga: ok, Ricardo, mas tudo isso não é algo que vai acontecer algum dia no futuro, quando nós estivermos no milênio, quando nós estivermos vivendo a época milenar. Eu respondo para você: não. Não. Tudo isso é uma realidade que começou a acontecer quando a palavra eterna, o Filho de Deus, se vestiu de carne e se fez homem, na pessoa de Jesus. Quando Ele, o Verbo, se tornou o Filho do homem. Quando é que a pedra foi cortada da montanha? Quando Maria ouviu o choro de Jesus, bebê nos seus braços. Quando Maria deu à luz a Jesus, a pedra foi cortada na montanha. E ela está rolando. Ela atingiu a estátua. E ela está esmiuçando todo o governo que se opõe à justiça do reino. É isso que Isaías nos diz. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu. Veja quando a pedra foi cortada. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Não estará, está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Desde agora quando? Desde o seu nascimento. Desde a sua encarnação. A pedra foi cortada da montanha quando a ressurreição aconteceu. Ela está rolando. Jesus não vai vir atuar num futuro. Ele já está atuando agora e exercendo o seu governo e domínio. Até que todo inimigo
da justiça do reino seja destruído. Citando o apóstolo Paulo de novo, ele diz assim: então virá o fim, quando ele aqui é Jesus, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. É isso que está acontecendo agora. Jesus está reinando, e Ele está reinando para fazer com que todos os inimigos, toda a oposição à justiça do reino, seja ela qual for, sejam colocadas debaixo dos seus pés e sejam esmagados por Ele, destruídos por Ele. O último inimigo a ser destruído, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, será a morte. Quando Jesus começou o seu ministério na Galileia, Ele bradou isso: arrependam-se, pois o reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou, Ele não chegará. Essa é a nossa mensagem, essa precisa ser a nossa fé. O reino de Deus chegou, Ele é uma realidade, Ele está em nós e nós estamos vivendo nele. Como Jesus está governando agora, como Ele está atuando em nosso mundo para que todos os inimigos da justiça do seu reino sejam destruídos. Sabe como? Através da igreja, seu corpo, através de você, de mim, de cada um daqueles que se afirmam crentes em Jesus Cristo. Nós somos enviados por Ele ao mundo para manifestar a justiça poderosa do reino de Deus, destruindo toda obra que se expresse com a marca da rebelião. Agora preste atenção, nós não destruímos com uma espada. A maneira de Jesus destruir as obras malignas foi com cravos em suas mãos. Foi servindo. Foi entregando a si mesmo. E é assim que a igreja tem que servir. É assim que a igreja tem que reinar. Nós reinamos pelo nosso serviço. Nós reinamos pela nossa generosidade. Nós reinamos pelo nosso perdão. Nós reinamos pela nossa entrega. É assim que nós reinamos. Nós reinamos quando as pessoas nos agridem e nós respondemos à agressão com perdão, com compaixão, com misericórdia. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meus queridos e queridas, isso foi o que a igreja apostólica fez no primeiro século, em Roma. Eles não resolveram o problema de Roma, votando e esperando que um novo imperador trouxesse um governo melhor. Não. Eles foram abraçar os leprosos. Eles foram pegar os órfãos. Eles foram socorrer os aflitos. Eles venderam o que eles tinham e distribuíram para aqueles que tinham necessidade, enquanto nós vamos acumulando cada vez mais aquilo que nós temos. É o que a igreja chinesa faz ao comunismo hoje. Os nossos irmãos na China não estão preocupados se o governo vai mudar ou não vai mudar, se vai ficar de direita ou vai ficar de esquerda. Porque eles estão entregando a vida deles pelo reino de Deus para curar, libertar, salvar, restaurar sua nação. É isso que eles estão fazendo. É o que a igreja faz na África e no Oriente Médio hoje com o islamismo. Enquanto o Islã corta a cabeça de cristãos, os cristãos servem cada vez mais os islãs. Enquanto eles são perseguidos, eles acolhem as viúvas que são abandonadas. E é isso.
que a igreja no Ocidente tem que fazer. Nós temos que usar a autoridade que Jesus Cristo nos delegou para exercer a influência do reino e sua justiça em cada esfera da sociedade. Nós recebemos autoridade e poder para isso. Não é se somos bons ou não. É que a graça de Deus nos favoreceu com isso. E é assim que a gente tem que agir. Concluindo, nós precisamos votar e nós devemos votar. Ao votar, no domingo que vem, nós precisamos considerar com seriedade e oração, a fim de darmos o nosso voto para candidatos que estejam mais alinhados com os valores do que Deus estabeleceu para a nossa sociedade. Mas não podemos fazer isso com a ideia, como a maioria, que uma vez que votamos, nós cumprimos com a nossa obrigação. Esperançosos que o nosso candidato, com a sua política, nos redima. Como discípulos de Jesus, nós somos os portadores da justiça e do poder do reino de Deus. Somos nós, a igreja. Você, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, seus filhos, aonde estudam, que são os portadores das soluções que Deus tem no céu para trazer para a terra. E nós devemos fazer isso com humildade, com amor, com temor, mas com muito, muito poder. Então, meu querido e minha querida, vá e floresça. Floresça a vida do reino que está em você. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você faça uma oração agora, pessoal, por nossa nação. Uma oração pedindo para que Deus faça com que o reino dele cresça na nossa nação. Que o reino dele destrua partes da estátua de Nabucodonosor que se encontram aqui.